Uma partida que teve cara de jogo de futebol de vez em quando e em muitos outros momentos de uma batalha campal, debaixo de uma chuva torrencial aqui em Manchester. O Manchester United conseguiu a segunda vitória nesse começo de Premier League, afastar um pouquinho a crise e a pressão sob o técnico Ruben Amorim. Vitória para cima do Chelsea com 9 cartões, pela primeira vez na era Premier League. Um primeiro tempo teve 2 vermelhos, 2 gols e 2 substituições. Antes da partida começar, para ser honesto, eu esperava uma vitória do Chelsea, que aliás não vem em Old Trafford desde 2013, no último título de Premier League do Manchester United, com Alex Ferguson. Juan Mata fez o gol do 1-0, desde então o Chelsea, mais de uma década, portanto, não consegue vencer em Old Trafford. Eu esperava essa vitória hoje, quando vi as escalações, inclusive. Reforçou a ideia para mim de que o Chelsea tinha a faca e o queijo na mão para conseguir girar a faca para cima do Manchester United, só que em 5 minutos tudo mudou. O United de fato começou muito bem, tá? Antes mesmo do fato que alterou completamente o prosseguimento e a ordem natural de uma partida de futebol. O United começou fazendo muita pressão e causou a expulsão de Robert Sanchez logo aos 5 minutos, vermelho direto, indiscutível. Se não fosse por chance clara e óbvia de gol, era por um desarme muito acima da linha aceitável. Poderia ter sido por qualquer um dos dois motivos o vermelho direto para o Robert Sanchez. E aqui eu faço um parênteses, porque eu vou repetir, tá? Já falei aqui mais de uma vez. Não dá para ser campeão da Premier League com Robert Sanchez no gol, tá? Ele é capaz de grandes defesas, como contra o Bayern de Munique, no meio de semana pela Liga dos Campeões, aquela defesaça contra o Olysée. Ele é capaz de grandes jogos, como na final da Copa do Mundo diante do PSG. Mas para você ser campeão de pontos corridos, especialmente no nível de exigência e de competitividade da Premier League, para você somar 80 pontos mais, 85 mais, às vezes 90 pontos mais, você precisa de um goleiro que te entregue estabilidade. E as recorrentes falhas do Robert Sanchez são praticamente o oposto disso. Então é uma derrota que vai na conta do Sanchez, mas principalmente na conta do Maresca, porque o Sanchez não se escala sozinho. E porque o Maresca, além de insistir num goleiro incapaz de colocar o Chelsea no nível de competitividade que ele tem que estar, pelo que investiu e pelo trabalho, e tem muitas qualidades esse time, mas fica com cobertor curto lá atrás, muito por opção, repito, do Maresca, que depois, logo depois do vermelho do Sanchez, teve um surto, um ataque de técnico que eu não consegui entender. Ele fez 2 substituições, uma eu entendo, né? Ele tem que colocar um novo goleiro, evidentemente, e ele saca o Estevão, que foi sacrificado, infelizmente, por conta da expulsão. Ele só jogou 5 minutos. Foi titular, mas mal pisou em campo. E logo depois ele tira o Pedro Neto para colocar o Tosin Adarabioyo. Ele quer povoar o meio, 3 zagueiros, ele quis... acho que ele teve um ataque de desespero ali para tentar segurar o 0-0. Com a expulsão do Robert Sanchez, mesmo no comecinho do jogo no Old Trafford, e logo depois ele teve um pequeno azar que me parece ter sido mais um problema físico, talvez inclusive na virilha, que é uma lesão recente do Cole Palmer, que foi sacado com 20 minutos de jogo, e aí entrou o Andrei Santos, que fez uma partida bastante decente, na minha opinião. Então assim, o Maresca, para mim, foi o responsável de tirar do Chelsea a possibilidade que, repito, na minha visão era muito grande de vencer esse jogo. Primeiro por insistir no Sanchez, que mudou completamente as expectativas e o que a gente poderia esperar do jogo logo aos 5 minutos, e depois pela reação à expulsão do próprio Enzo Maresca, né? E para o Manchester United parecia tudo azul, ironicamente contra o time de azul, tudo azul para o Manchester United, porque com essa expulsão houve uma injeção de confiança de um Manchester United tentando passes e jogadas, com um homem a mais, evidentemente, que eu pouco vi nesse começo de temporada, com exceção na estreia contra o Arsenal na Premier League, também em Old Trafford. Então o Manchester United conseguiu ter boas ondas ofensivas e de futebol nesse primeiro tempo. Fez 1-0 com Bruno Fernandes dentro da área, né, com menos responsabilidades defensivas com um homem a mais. Muitos foram beneficiados, e acho que principalmente o Bruno Fernandes com mais liberdade de passear no campo inteiro e não ficar tão recuado como o Amorim
o vem escalando principalmente nessa temporada. Ele faz 1-0 no jogo 200 dele com a camisa do Manchester United e o 100º gol. Né? Tudo muito redondinho, tudo muito bonito para dar orgulho para qualquer matemática básica aí. Um gol a cada 2 partidas do Bruno Fernandes, 200 vezes jogador do Manchester United. E aí, pouco tempo depois, o Casemiro, que voltou ao time titular, no lugar do Ugarte, ele faz o 2-0, o gol de cabeça, mais um gol do Casemiro. Parecia tudo dentro dos conformes para o Manchester United, que estava sentindo o cheiro de sangue, fazer 3, 4 e aí entender o que poderia acontecer para segurar ou fazer saldo de gols contra esse Chelsea que estava perdido. Só que o Casemiro já tinha recebido um primeiro cartão amarelo justo e logo antes do intervalo ele faz uma falta que, com a experiência que o Casemiro tem, ele não pode fazer. Por mais que talvez pareça um pouco rigoroso do árbitro dar o segundo amarelo naquela falta, pelo peso que uma falta de segundo amarelo tem que ter, não dá para colocar na conta do árbitro. Eu coloco na conta do Casemiro. Não é... assim, não tem como explicar porque o Casemiro fez aquela falta já com o cartão amarelo. Quando ele recebeu o primeiro cartão amarelo, eu pensei comigo mesmo, cara, o Amorim vai ter que tirar o Casemiro no intervalo para não correr o risco de ficar 10 contra 10. E ele mesmo já colocou o Mainoo para aquecer. Acho que vislumbrando uma entrada do Mainoo no lugar do Casemiro no intervalo. Não deu tempo, Casemiro expulso. E aí o segundo tempo foi completamente diferente. O Manchester United muito resultadista e garantista e tentando fazer tudo para não se atrapalhar. E o Chelsea, já sem atacantes por conta do desespero do próprio técnico com as substituições e com o azar do Palmer, só com o João Pedro isolado lá na frente, tentava de alguma maneira fazer uma pressão num jogo novamente com o mesmo número de jogadores para os dois lados. No segundo tempo eu esperava, e muita gente esperava, inclusive a torcida do Chelsea estava presente no estádio, a estreia do Garnacho com a camisa do Chelsea em Old Trafford, né? Ele que sai mordido com o Ruben Amorim. Havia toda uma expectativa de que ele pudesse ser colocado num jogo que o Chelsea precisava de gols para incendiar essa partida. Não entrou, né? O Garnacho não entrou. O Maresca optou por outros jogadores, o George, o Malo Gusto, e pouco conseguiu ameaçar de fato o Manchester United. Fez um gol com o Tosin, que foi corretamente anulado por impedimento, e no finalzinho fez o gol com o Chalobah, que deu alguma cara de desespero para o Manchester United, de esperança para o Chelsea, mas dali até o fim pouca coisa aconteceu. O Manchester United conseguiu furar a bola. O Matheus Cunha, voltando de lesão, entrou no segundo tempo, e o Manchester United consegue essa vitória importante, que poderia ter sido mais tranquila e com um saldo melhor, não fosse a expulsão do Casemiro e talvez um excesso de cautela no segundo tempo, mas eu até consigo entender porque, no fim das contas, meu amigo, o Manchester United precisa vencer. O Ruben Amorim está sob pressão imensa, o fogo está muito alto na panela do Ruben Amorim por aqui. Ele também não está se ajudando muito, com algumas declarações demonstrando uma intransigência definitiva em relação ao próprio esquema, dizendo que não vai mudar, que se quiserem que mude o sistema é melhor mudar o treinador. E na véspera dessa partida ele falou: nem o Papa vai me fazer mudar de ideia, o que é uma expressão que a gente usa na língua portuguesa. Eu não sabia que em Portugal também se usava, mas não é uma surpresa tão grande. Aqui não se fala tanto isso, então a tradução ela é um pouco mais chocante do que uma expressão corriqueira. Aqui é meio, caramba, o cara citou o Papa, assim, não é quase que uma expressão popular, sabe? Então a tradução aqui foi ainda com um som, uma sonoridade mais intransigente, quando o Amorim fala que nem o Papa vai mudá-lo, vai fazê-lo mudar de ideia. O que, enfim, ele ou vai conseguir um sucesso abraçado com a própria ideia, ou vai morrer afundado, abraçado nessa própria ideia. Eu acho muito difícil analisar qualquer coisa para além da vitória em si e os detalhes mais específicos e rasos do jogo, porque é um jogo muito alterado por expulsões, e acho que o Manchester United e o Ruben Amorim fizeram o que dava para fazer até o tiro no próprio pé dado pelo Casemiro depois do segundo gol com 2 cartões amarelos, enquanto a pressão aumenta no Chelsea e no Enzo Maresca, por essa leitura que, se eu faço,
né? Se até eu consigo fazer, muita gente está fazendo, inclusive da própria torcida dos Blues aqui na Inglaterra. 2 derrotas seguidas. A primeira para o Bayern em Munique, ok. Um choque de realidade para ver que o Bayern está realmente numa prateleira superior ao Chelsea nessa Liga dos Campeões, pelo menos nesse momento da temporada. Mas perder com o erro de um jogador, de uma tragédia anunciada pro Manchester United, tendo a faca e o queijo na mão para fazer um jogo minimamente competitivo e não o fez, eu acho que é um problema. E vamos ver a extensão do problema do principal jogador, que é o Cole Palmer. Então é isso, um jogo bastante movimentado, mas que se você passar pela peneira tem pouca coisa que eu acho que dá para você se apegar enquanto análise com projeção. Eu acho que é uma análise muito pontual, uma análise muito apegada e atrelada ao jogo em si e não a uma expansão de opinião e de análise mesmo, e de projeções e tudo mais. Para o Manchester United, o principal era o resultado, e o resultado veio.